Ô Gani, a gente falou dos Estados Unidos, né? Inclusive nessa comparação, não dá também para não comparar quando a gente olha, inclusive, os dados do PIB, que saíram hoje cedo, o PIB lá dos Estados Unidos, crescendo num ritmo anualizado de 2,3% no terceiro trimestre. Lembrando que no segundo trimestre tinha crescido 6,7%. E veio acima da previsão, que era um crescimento de 2,1%, né? Mesmo com todas essas questões e tudo mais, o país ainda é uma máquina de crescimento, né? Estados Unidos cresce absurdamente. É impressionante, né? Quem dera a gente ter um crescimento assim. Mas os Estados Unidos é um país onde ele é líder de tecnologia, onde o que a gente chama de produtividade dos fatores é muito elevada, né? Então essa combinação entre o capital humano, o capital físico e a tecnologia resulta numa produtividade maior, a burocracia é bem menor nos Estados Unidos, né? Um ambiente de negócios muito mais saudável. Então, tudo isso acaba colaborando para que a recuperação econômica seja maior. E claro, né, Felipe, eles têm um poder aí de estímulos, tanto fiscais quanto monetários, que a gente não tem, né? Justamente porque o país é muito rico. Então, eles conseguem ter esses estímulos, eles conseguem colocar lá a quantidade de dinheiro que eles colocaram no mercado e não gerar aí um descontrole inflacionário. É lógico que a inflação está elevada lá, mas ninguém está falando de um descontrole inflacionário. Você imagina aqui, né? Se a gente fizesse a política monetária dos Estados Unidos. Veja que quando o Selic chegou a 2%, pegou na veia, né? Na inflação. Então é justamente porque eles têm aí uma capacidade produtiva maior, que a economia consegue absorver mais estímulos monetários do que no Brasil. A nossa capacidade produtiva é bem menor. Então, se a gente colocar o estímulo monetário americano numa economia brasileira, é fatalmente uma inflação desenfreada, né? Sai do controle, né? Poxa, só o Banco Central americano comprando 120 bilhões todos os meses ali de títulos. Só esse pacote recente do Biden aí que está tentando se aprovar são 2 trilhões de dólares. O cheque que foi dado para o pessoal lá ao longo da pandemia, ou seja, é muito dinheiro, né, sendo despejado na economia e não dá nem para não deixar de pensar que muito desse dinheiro ajudou a colocar as bolsas nos patamares que estão agora. Né? Isso é verdade. Não dá para não fazer essa relação, né? Assim, por mais que, enfim, não tenha gerado uma inflação desenfreada e tudo mais, tem inflação, lógico, nos Estados Unidos, mas não estamos falando de uma inflação de 10%, nada disso. Mas eu não vejo com muito bons olhos, para falar a verdade, essa quantidade de estímulos, tanto do lado fiscal quanto do lado monetário, que foi colocado lá nos Estados Unidos. Eu acho que isso pode ter algum tipo de consequência, né? Agora você imagina isso no Brasil, Felipe. Aí a consequência era líquido e certo. Aí ia ser complicado, viu? Aí queria ver o Banco Central correndo atrás da curva, né? Aí ia ser uma maratona, né? Ia ter que correr mais que o Usain Bolt, viu? O Usain Bolt numa maratona, né? De 42 quilômetros, né?